Oi pessoal, aqui é a Yuna. Ajude o canal a crescer deixando seu like, se inscrevendo e comprando pelo link na descrição. Muito obrigado a todos. Agora vamos pro vídeo. Astelle Leston, filha do Duque Heston, e ex-imperatriz, uma dama azarada que após passar uma noite com seu marido, o príncipe herdeiro pede o divórcio, já que era seu falecido pai que desejou esse casamento, mas ele mesmo nunca quis casar com Astelle. Ele diz que afinal ela nem sequer o ama. E com um olhar frio, ele pede sua resposta. Duque Heston, o pai da garota, reclama sobre o príncipe se desfazer de sua filha após um dia de casamento, e comenta que se ela discordar podem ganhar tempo, mas com um olhar cansado, Astelle diz que não quer, e que ela vai aceitar se divorciar do príncipe. Seu pai diz que já que o imperador morreu, Kaisen vai assumir o trono e ela se tornará a imperatriz. Mas se ela recusar essa oportunidade, pode ir embora imediatamente, já que sua família não precisa de uma filha que não seja imperatriz. Ela diz que entende, que irá se divorciar, e vai embora de sua casa. Iluminada pelo brilho do sol, Astelle observa pela janela. Seu olhar é de tristeza, afinal já passaram 10 anos desde que se conheceram. O luar azul, um tesouro da família imperial passado para a imperatriz a cada geração, Kaisen a presenteou com esse colar em seu aniversário de 10 anos. Desde então Astelle dedicou sua vida somente ao príncipe, sempre estudando sobre política, história, táticas de guerra. Ela também tinha aulas de etiqueta. Já fazia 10 anos que se dedicava para seu futuro marido, e mesmo com toda exaustão ela ainda o fazia, mas não sabia que acabaria dessa forma. Com um olhar triste, ela retira seu colar, e pensa que pelo homem que era sua razão de viver, e que foi seu marido por um único dia, ela mentiu dizendo que nunca o amou, assim como ele quis ouvir, e então foi embora decidida a não se arrepender, nem mesmo quando descobriu que estava grávida. Agora 6 anos depois, ela parece feliz ao falar com uma senhora, que agradece por seu ótimo trabalho na padaria. Um garotinho corre em direção a elas, e animado, ele comenta que os cavaleiros imperiais chegaram à sua vila, mas essa notícia deixa Astelle em choque, que em seguida sai correndo, se perguntando como puderam achá-la tão rápido, já que havia se escondido tão bem. Ela abre a porta de sua casa, gritando pelo nome Theor, um garotinho pequeno e sonolento, responde a chamando de mãe. Ele tem olhos vermelhos e cabelo preto. Ela já sabia que não seria capaz de escondê-lo para sempre. Um cavaleiro bate na porta perguntando se há alguém na casa. Ela pede para que seu filho faça o que combinaram uma vez. Ele concorda dizendo que seria uma atuação. Astelle coloca um líquido nos olhos do garoto, desejando que dê tempo. O cavaleiro entra na casa, e informa que o imperador está à sua procura. Ela o encara, agarrando seu filho. Os cavaleiros escoltam os dois até o imperador. Theor está tremendo de frio e agarra sua mãe, que o coloca nos braços, tentando esquentar o garoto. Finalmente eles chegam ao castelo do imperador. Os cavaleiros informam sua chegada, e o imperador que estava observando sua lareira se vira, comentando que já se passaram 6 anos que se encontraram, e ao encontrar seus olhos, Astelle relembra um momento em que passou ao lado de Kaisen, o primeiro e único imperador do Império Lastiel, o homem que ela amou de todo o seu coração. Essa lembrança a entristece, e logo se curva com uma saudação. Ela percebe que não jogou fora todas as suas emoções por ele. Kaisen se aproxima questionando por que ela continuou fugindo, e se pensou que ele iria capturá-la ou matá-la. O garotinho se assusta ao ouvir essas palavras, e agarra sua mãe que o abraça de volta para confortá-lo. Kaisen mantém seu olhar frio ao observar o garoto, e um flashback de quando era pequeno surge. Ele pergunta sobre quem é o garoto. Astelle se preparou para esse momento há muito tempo. 6 anos atrás Kaisen puniu todos os nobres corrompidos. Embora o Senhor do Norte tenha provocado uma rebelião, Kaisen não poupou sua família. E o fracasso dela dividiu o império em 2 facções. A imperial formada por nobres mais jovens e aristocrata, tendo o pai de Astelle como chefe. Então desde que descobriu sua gravidez, Astelle tinha medo que se descobrissem sobre seu filho, ele poderia ser usado como uma ferramenta na guerra. Ela não poderia suportar ver isso acontecer de forma alguma, por isso estava decidida a esconder seu filho para sempre. Ela finalmente responde dizendo que o garoto é seu sobrinho, mas o imperador questiona dizendo que seu irmão mais velho era solteiro. Ela rebate que seria de seu primo Sigmund quem deixou essa criança. Ele relembra que Sigmund morreu na guerra 6 meses atrás, e tinha um filho ilegítimo com uma empregada. Então essa criança será o sucessor de sua família materna.
mas de repente ele para de falar. Astelle pede para que termine o que estava dizendo, e relembra que o sangue imperial é único. Mesmo que o imperador observe a criança de perto, ele não duvidaria da cor em seus olhos. Assim que Astelle soube de sua gravidez, procurou seu avô materno no limite leste, e como ele era pobre e não tinha empregadas, era o melhor lugar para guardar seu segredo, e com a ajuda dele, conseguiu disfarçar a identidade de Theor. Ainda assim havia um grande obstáculo, seus olhos vermelhos que apenas a família imperial possui, mas Astelle encontrou uma jovem farmacêutica que sabia fazer poções desconhecidas. Ela usava ervas medicinais não comercializadas, e com isso fez a poção que muda a cor dos olhos. Theor então começa sua atuação como combinou com sua mãe, ele a segura e chama de Tia Astelle, enquanto o imperador observa. Segurar o dedo mindinho de Theor indicava um código para começarem a brincadeira. Ela já havia treinado com ele inúmeras vezes no passado, temendo que este dia chegasse. Ela se pergunta se sua tática realmente funcionou. O imperador pergunta por que ela está responsável pela criança. Ela diz que apenas ela e o menino restaram da família de seu avô. O imperador comenta que ele está hospedado na residência dos Dente, já que houve uma confusão quando ela e seu avô fugiram separadamente. Ele então pede para conversarem em particular. Astelle pensa que talvez ele suspeita de Theor, e seria melhor separar os dois. Então ela pede gentilmente para que o garoto vá para outra sala por um momento. O menino sorri largamente a chamando de tia. Ele observa sua mãe antes de sair com o cavaleiro, a mesmo olha de volta com desdém do que pode acontecer. Deixados a sós, eles estão sentados em uma mesa. Kaizen observa como a garota treme. Ele comenta que ainda está muito frio no leste, e serve um chá, este que ela gostava quando morava no palácio. Será que ele ainda lembrava depois de tanto tempo? Kaizen diz que estava à sua procura por conta de sua avó, a imperatriz viúva, essa que o criou desde que sua mãe faleceu. Sua avó era herdeira do Duque de Meilen. Então, quando morresse, as terras seriam de propriedade da família imperial. No entanto, ela deixou um testamento com algo estranho. O conteúdo só poderia ser revelado com o consentimento da antiga imperatriz Astelle. A garota fica incrédula com o que acaba de ouvir, enquanto Kaizen observa cada reação que ela tem. Já entendendo seus objetivos, ela pergunta o que ele realmente quer dela. Ele responde prontamente para que vá para a capital com ele, e que já arranjou uma mansão para ela lá, e vai passar o território sul para sua família. Ela responde seriamente que não quer, mesmo sabendo que nestes tempos onde nobres correm atrás de oportunidades, ele não iria querer problemas com o território sul inteiro. Ela pede por outra condição, primeiramente que devolva a aposentadoria de seu avô, e assim que a questão do testamento for resolvida, que devolva o leste para ela e sua família. Kaizen não entende, já que ela teria residência na capital, e não apenas a pensão. Sua avó ficou arrasada quando Astelle deixou o palácio e por isso deixou essa condição no testamento. Ela explica que foi a única princesa a ser expulsa depois de um único dia como imperatriz. Para piorar, sua família a deserdou. Então se ela voltar as pessoas falarão coisas. Está farta disso. Ela apenas quer viver pacificamente. A capital é perigosa e cada vez mais pessoas vão saber da existência de Theor. Se a pensão for devolvida, eles podem viver tranquilos. Ela até gostaria das terras Calender de volta, mas seria pedir demais. E a razão de não receber sua pensão foi porque tinha conexão com aqueles que se rebelaram no norte. Kaizen aceita suas condições, mas também tem uma, até tudo acabar. Pede para que ela não fuja, não importa o que aconteça. Ele estica sua mão para que ela segure, mas Astelle ignora e responde prontamente que não vai fugir. Eles começam sua viagem para a capital. Astelle segura um frasco de poção azul. Enquanto seu filho dorme, ela vendeu todas as posses para que pudesse financiar essa pesquisa, mas ainda assim não conseguiu consertar sua curta duração, já que o efeito dura apenas a metade de um dia. Ela até mesmo aprendeu a usar as ervas medicinais, e não contou a ninguém a receita da poção. Eles chegam ao Castelo Maien, e um cavaleiro pega sua bagagem. Seu uniforme chama sua atenção. Ela se pergunta se ele é o novo guarda-chefe. Ela então observa atentamente e pergunta se ele seria o Sir Lyndon, o surpreendendo. Ela não poderia esquecê-lo, já que protege sua majestade há tanto tempo. Quando ela estava na capital, ele era de uma patente baixa, então fica honrado em ser lembrado por ela. Mas Kaizen o surpreende ao interromper a conversa, pedindo para que entrem. E ao passar ele encara Astelle. Todos se dirigem para a entrada do castelo, e uma jovem dama chora, correndo em direção a Kaizen.
agradecendo que ele finalmente chegou. Ela então o abraça emocionada, mas muda rapidamente sua expressão ao encarar Astelle e perguntar quem é ela. Mas Astelle não se intimida, ela cumprimenta a Lady Marianne e pergunta sobre como está seu pai o Marquês. Ela explica que já se encontraram algumas vezes, até mesmo em sua festa debutante. Desde então não viu mais o Marquês. Ela até ouviu que ele é importante dentro da facção do Imperador. Um jovem rapaz cumprimenta Lady Astelle. Ele é o Barão Belian Claude. A garota então pergunta se seria a mesma Astelle que foi expulsa após um dia, mas não termina, já que Theor chama a atenção de todos ao se apresentar e dar saudações. Astelle se desculpa já que ele queria mostrar o que aprendeu com seu avô. Kaisen então chama por Belian, que entende, e rapidamente leva Astelle para dentro do castelo. Theor se despede da jovem Lady, mas a mesma vira o rosto com antipatia. Theor comenta que ela é como uma princesa, e enquanto seguem seu caminho juntos, Lady Marianne está apreensiva ao olhar para Kaisen. O mesmo olha furiosamente para ela e vai embora, a deixando para trás furiosa. Belian pede desculpas pela grosseria da garota de antes, mas Astelle diz que tudo bem, e que talvez deixou o amante de Kaisen desconfortável, mas Belian diz que ela entendeu errado já que eles não têm esse tipo de relacionamento. Ele então mostra o quarto que ela vai ficar, e até mesmo 3 empregadas que vão servi-la. Belian quem pediu, já que ela vai ficar por volta de 2 dias. Astelle diz que é grata, mas isso seria demais para ela, se sentindo mal por estar incomodando, mas Belian pergunta se ela poderia fazer um favor em troca, e enquanto Theor está distraído brincando, Belian pede para que ao chegar na capital mantenha segredo sobre a vontade da imperatriz. A princesa o questiona o porquê disso. Ele então explica que seria perigoso se houver alguma confusão, já que passaram 3 meses que ela faleceu. Mas o problema da herança ainda não foi resolvido. Então os moradores do sul poderiam ficar agitados, até porque não faz muito tempo que a rebelião do norte foi reprimida. Enquanto ele fala, Astelle sente que seu olhar não é amigável. Ele olha para a princesa com desprezo, mas Astelle apenas responde com um sorriso, que não seria nada relacionado a ela mesma. Isso surpreende o rapaz que até mesmo fica sem reação, então apenas ri dizendo não ter entendido, mas a princesa continua, e diz que uma vez que revelem a condição da falecida imperatriz, a atenção do povo se voltaria para ela, e junto com sua simpatia do povo, a imagem do imperador seria manchada. Ela pensa que nessa situação até mesmo seu pai seria beneficiado com isso. Ela então deveria parecer como uma jovem esperta e triste, já que não pode se destacar, mas também não quer parecer alguém que pode ser facilmente enganada. Belian finalmente diz que, realmente não é fácil enganar alguém inteligente, e pede mais uma vez que mantenha o segredo. Ela concorda já que não quer se envolver em assuntos da capital. E já que estão conversados, Belian vai retornar ao seu trabalho, e que o avise se precisar de qualquer coisa durante sua estadia. Ao sair ele pensa que se enganou achando que a princesa era uma garota gentil e que não sabia nada sobre o mundo, então ele deve observá-la por enquanto. Astelle suspira, já que conseguiu se sair bem na conversa. Enquanto isso Theor brinca sozinho, mas a princesa grita para que não toque na planta, já que ao tocá-la uma erupção vermelha se forma, e vai doer por bastante tempo. Theor questiona sua mãe, se aquele homem de antes seria o imperador, aquele homem que parecia sempre irritado. Ela sorri com sua inocência, e afirma sobre sua pergunta. Enquanto acaricia sua cabeça, ela pede para que ainda não a chame de mãe. Mas o menino logo fica triste com isso. Ela então diz que é apenas até voltarem para casa. O garotinho então concorda em continuar com sua atuação. Astelle pensa que ninguém acreditaria nela mesmo. Nem mesmo Kaisen iria acreditar, já que passaram apenas uma noite juntos como casal. Além disso ele tomou uma pílula contraceptiva, mas a medicação havia falhado. De qualquer forma, prefere parar de pensar no passado, mas antes de entrar no quarto, escuta algumas empregadas fofocando sobre ela. Mas Astelle entra, surpreendendo as empregadas. Ela pergunta se os preparativos para o banho de Theor estão prontos. Percebendo que elas nem prepararam ainda, pede para que Theor espere um pouco do lado de dentro, enquanto ela traz uma muda de roupas para ele. Fechando então a porta, ela pergunta se as empregadas realmente pensaram que elas deixariam sair dessa maneira. Comenta se vocês querem parte 2, e se inscrevam para ajudar o canal a crescer. Muito obrigada!